Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o doutor, professor em teologia Fábio Falcão, do Instituto IEBRAHIM. Amados irmãos e irmãs, eu peço desculpas encarecidamente pela falha no envio dentro da data que foi acordada por mim entre vocês com relação às nossas aulas. Essa semana eu estarei enviando 2 aulas até o domingo e, a posteriori, estarei fazendo também uma terceira aula que será entregue até o final da semana que vem. Peço encarecidamente a todos a compreensão, peço perdão, mas estaremos dando continuidade ao nosso curso. O nosso curso não parou, o nosso curso terá andamento sim. Eu peço também que todos curtam, comentem, compartilhem no canal, se inscrevam e, por gentileza, também nos enviem o seu nome completo e CPF para a confecção gratuita dos certificados. A nossa aula de hoje será, deixa eu mudar a câmera para que vocês possam ter acesso, será Angeologia, fundamentação bíblica no Antigo e Novo Testamento. Porém, como de costume, peço que todos os irmãos e irmãs fechem os seus olhos para que oremos por esta grata oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador e Fundador de todas as coisas, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda, Senhor, oportunidade, Senhor, para estarmos entendendo as suas obras, meu Deus. A nossa vida está sendo um tanto conturbada, um tanto atribulada pelas coisas do dia a dia, pela vida que neste mundo não é fácil, meu Deus, mas nós temos fé, crendo, Senhor, que as suas palavras se cumprirão. Oh, meu Deus, abençoa a todos os que estão assistindo. Dá o discernimento a estas pessoas, estes homens e mulheres de Deus, para que eles continuem a sua caminhada. É isso que te pedimos e já te agradecendo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós temos um cronograma de atividades e a aula de hoje será sobre angeologia, a fundamentação bíblica no Antigo e Novo Testamento. Porém, precisamos saber o que será abordado na aula de hoje. Então, o que veremos nesta aula? O conceito de angeologia, termos, terminologias, entre outras informações, definição da palavra anjo. O que significa a palavra anjo? Será que anjo significa um ser com asas e auréola? Nós vamos descobrir hoje. As características dos anjos, tanto os anjos tidos como comuns, como as variantes que aparecem na Bíblia. A hierarquia de acordo com a Bíblia, ou seja, existe anjo maior, anjo menor, qual é o mais poderoso, menos poderoso, dentro do que a palavra de Deus nos entrega. Nós também conheceremos o nome de anjos citados na Bíblia e alguns que a gente acredita que está na Bíblia, mas é mera informação de outras tradições. Passagens bíblicas acerca dos anjos, considerações finais. Então, com relação ao conceito de angeologia, a angeologia é o ramo da teologia sistemática que estuda os anjos. Anjos são seres espirituais criados por Deus que atuam como mensageiros, ministros, guerreiros, adoradores e executores da vontade de Deus. A Bíblia não trata os anjos como seres mitológicos ou especulativos, mas como realidade concreta
presente na história da salvação, desde a criação até o fim dos tempos. Ou seja, amados irmãos, anjos não é um ser mitológico, uma invenção ou uma categoria, vamos dizer, especulativa, mas sim seres dotados de forma, dotados de aparência e com circunstâncias bem definidas. Eles são mencionados em pelo menos 34 livros das Escrituras, cerca de 103 vezes no Antigo Testamento e 93 vezes no Novo Testamento, dependendo da tradução. Seu estudo nos ajuda a compreender melhor a soberania de Deus, a batalha espiritual e o cuidado divino com os seres humanos. A Bíblia não apresenta uma hierarquia rígida e numerada como a tradição medieval, mas mostra variações claras em aparência, função, autoridade e proximidade com o trono de Deus. Então vamos entender o que significa a palavra anjo. O termo vem do grego angelos ou angelos, que significa mensageiro, e no hebraico malak, que quer dizer mensageiro, enviado ou aquele que é enviado. Ou seja, amados irmãos, a primeira informação que nós temos hoje é que os anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Então, a pessoa que leva a palavra de Deus é chamado de anjo. Se você professa a sua fé e entrega as palavras de Deus, você, meu amado irmão e irmã, também é um anjo. A Bíblia apresenta os anjos como espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, verso 14, criados por Cristo, Colossenses 1,16, subordinados a Deus e em suas três pessoas e a Jesus, e jamais objetos de adoração, como em Apocalipse 22, 8 e 9. Existem algumas passagens que nós vamos ver, como por exemplo em Gênesis, quando fala de Abraão. Abraão é visitado por 3 anjos, sendo que esses anjos recebem e aceitam a adoração. Mas, ao estudarmos um pouco melhor sobre esta passagem, nós vamos entender que, na verdade, não eram meros anjos, mas sim uma teofania. Teofania é a apresentação de Deus na forma, vamos dizer, plausível para não exterminar por sua glória o pecador. Então, toda vez que Deus se apresenta, ele vai se apresentar na forma de um anjo. Porém, diferente dos anjos, ele vai aceitar a adoração. Então, o anjo que luta com Jacó também é uma teofania. O anjo do Senhor, que é muito citado, é uma teofania. Como diz no texto, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Em Apocalipse 22, 8 e 9, nós vemos o anjo repreendendo João, porque ele tendeu a adorá-lo. E ele disse que era um servo, um conservo de João e dos demais apóstolos e profetas. Então, quando um anjo é adorado e ele aceita, nós só temos duas situações.
ou este anjo é uma teofania, ou este anjo é o próprio Satanás. Então, a partir de hoje, amados irmãos e irmãs, não podemos permitir em nossos cultos a adoração a anjos, porque isso é pecado. Os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1,14, criados por Deus, Colossenses 1,16, imortais, como em Lucas 20,36, sem casamento, segundo Mateus 22,30, poderosos, porém limitados. Não são oniscientes nem onipresentes. Então o anjo, independente dele ser um anjo benigno ou um anjo maligno, ele não tem onisciência nem onipresença. Então, por exemplo, Satanás não pode ouvir a voz da nossa consciência. Ah, mas e como é que eu tenho informações que me tendem a fazer pecar? É porque ele sussurra em nossos ouvidos. Eu peço perdão porque aqui temos uma criação de animais e os galos estão cantando. Estamos gravando esse vídeo na madrugada. As características dos anjos. A natureza, espíritos invisíveis, mas podem se manifestar na forma visível, muitas vezes aparece na aparência de homem, como em Gênesis 18 e Gênesis 19. Alguns, sem saber, hospedaram anjos, Hebreus 13, verso 2. Aparência comum. Podem brilhar como relâmpago ou ter vestes brancas como a neve. Mateus 28, 2 e 3 e Lucas 24, 4. Em muitas aparições, parecem homens, como em Juízes 13, 6 e Atos 1, 10. Poder. Maiores em força e poder que os humanos. 2 Pedro 2,11 e Salmos 103,20. Magníficos em poder. Então, meus amados irmãos, um anjo é poderoso, é muito mais forte do que um ser humano. Ele é muito mais forte do que milhares de seres humanos. Porém, e na passagem de Jacó? Por que o anjo não fulminou Jacó? Porque aquilo ali era uma teofania. Jacó precisava passar por aquilo para ser abençoado. E Deus, na sua onisciência, fez esse desafio para desafiar Jacó para o que iria acontecer com ele. Porque ele não deveria temer a homens, porque ele tinha a bênção de Deus. Funções principais: mensageiros, protetores, guerreiros, executores de juízo e adoradores. Porém, os anjos têm limitações, não são oniscientes, não sabem o dia da volta de Cristo, como está escrito em Mateus 24, 36, e são subordinados a Deus em sua plenitude e a Cristo, pois Cristo também os criou. Então a pessoa de Cristo tinha poder sobre os anjos, mas ele preferiu esvaziar-se para mostrar aos homens que há possibilidade de um homem cumprir todos os mandamentos. Citações principais: Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação? Colossenses 1,16. Criados por Cristo. Apocalipse 5,11. Inumeráveis, milhões de milhões. Ou seja, a corte celestial é formada por estes seres, que têm por função ministrar, orar, louvar e batalhar por Deus.
eles são servicientes a Jesus Cristo, tanto na época como homem, como atualmente, como uma das pessoas da Trindade Divina. Então, amados irmãos, não subestimem a criação de Deus, porque além do que conhecemos, existe ainda muitos segredos que Deus ainda não revelou em sua plenitude. Então temos que respeitar a Deus em sua plenitude e em sua criação. Então vamos conhecer agora a hierarquia de acordo com a Bíblia. Os primeiros a serem apresentados são os anjos. Aí eu procurei uma imagem representativa de um anjo. Existem subclasses ou divisões dentro da corte angelical. Então vamos conhecer algumas, como por exemplo os tronos. Os tronos, eles têm uma aparência de rodas por dentro de rodas que giram de forma, vamos dizer, aleatória, porém dinâmica. Esses tronos são conhecidos como estruturas que andam ao lado dos anjos. E são seres celestiais como os próprios anjos. Abrindo aspas aqui, fazendo uma pequena especulação, talvez, e eu estou colocando aspas bem grande, talvez o que vemos hoje como discos voadores, na verdade são tronos. Mas, repito, isso é uma especulação. Ah, Fábio, então você está dizendo que discos voadores são tronos. Então os extraterrestres são anjos? Talvez sim, mas os anjos chamados de anjos caídos. Então, dentro da corte existem os anjos, os tronos que normalmente acompanham os anjos, os domínios, que são anjos poderosos, e nós vamos ver a descrição de um por um, e as passagens bíblicas que falam sobre estes. E nós temos também arcanjos. Só fazendo uma breve colocação, arcanjo é um título superior de anjo. Então a gente pode dizer que é um anjo principal. Arc é um prefixo grego que significa principal, acima, ou seja, que dá uma certa autoridade. Então, dentro dos arcanjos, nós vemos subclasses ou subdivisões chamados de principados, os príncipes da corte celestial. Nós vemos as potestades ou poderes, que são anjos poderosos para o combate, e vemos autoridades, que são anjos poderosos e com autoridade dada por Deus. Nós vemos também uma outra classe que tem uma aparência um pouco diferenciada, que são os querubins. Na descrição bíblica, nós vemos os querubins com 4 cabeças, sendo uma de águia, uma de touro, uma de leão e uma de homem, que voam ao redor do trono e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então, os querubins é uma classe de anjos ao qual o próprio Lúcifer fez parte. Então podemos dizer que quando a terça parte dos anjos foi dispensada pela traição de Lúcifer, nós tínhamos em meio a eles anjos, tronos, domínios, arcanjos, principados, potestades, autoridades
e querubins. Há também uma classe chamada de serafins, que são descritas na Bíblia como um anjo de 6 asas, tomados por chamas, ao qual 2 asas cobrem os seus pés, 2 asas cobrem o seu rosto, e com 2 asas eles voam. E eles estão acima do trono de Deus na posição, e também clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós vemos também à frente do trono de Deus, em passagens como Daniel e Apocalipse, os 4 seres viventes, que possuem características miscígenas entre os querubins e os serafins. Claro que as imagens que vocês veem são imagens de IA. É apenas uma forma de ilustração, mas não compete à realidade do todo. Querubins também são ditos que são anjos que em todo o seu corpo há olhos. Característica essa que os 4 seres viventes possuem. Os 3 pares de asas, como dos serafins, também podemos ver nos 4 seres viventes. Então, os 4 seres viventes são uma categoria que miscigena os querubins e os serafins. E como eu havia dito, existe a casta, a terça parte que saiu do céu, que são os anjos caídos, que possuem entre eles anjos, tronos, domínios, arcanjos, principados, potestades, autoridades e querubins. Mas pela pesquisa que é feita, nós não encontramos, ou não está muito evidente, nem serafins, nem os 4 seres viventes. Ou seja, provavelmente, nas visões dos profetas, os serafins têm essa oportunidade de estar no ápice do trono de Deus, porque foi uma das poucas castas angelicais que não traíram a Deus. Então, como eu havia dito, dentro da hierarquia, de acordo com a Bíblia, nós temos os anjos, que são espíritos invisíveis, mas podem se manifestar de forma visível, muitas vezes com aparência humana, Gênesis 18 e Gênesis 19. Alguns, sem saber, hospedaram anjos, como está escrito em Hebreus 13, 2. A aparência comum podem brilhar como um relâmpago ou ter vestes brancas como a neve. Mateus 28, do 2 ao 3 e Lucas 24, 4. Em muitas aparições aparecem como homem, como já foi dito anteriormente, Juízes 13, 6 e Atos 1, 10. Poder. Maiores em força e poder do que os humanos. 2 Pedro 2,11, Salmos 103:20. Magníficos em poder. Funções principais são mensageiros, protetores, guerreiros, executores do juízo de Deus e adoradores. Limitações: não são oniscientes, não sabem o dia da volta de Jesus Cristo e são subordinados a Deus e a Cristo. Nós agora vamos ter acesso aos tronos, que tem uma aparência muito próxima a esta. Em termos de autoridade angelical, aplicáveis tanto a anjos bons quanto a anjos caídos, como em Colossenses 1,16 e Efésios 1,21. Identificados como anjos que têm acesso ao trono e servem a Deus em seu santo lugar, como diz em Efésios 3,10.
trazidos em algumas interpretações como a visão do profeta de Rodas. Ezequiel 3:13, Ezequiel 10, 9 ao 19. Traduzidos em algumas interpretações como a visão do profeta, novamente, como Rodas em Ezequiel 1:15 ao 28, Ezequiel 3:13 e Ezequiel 10, do 9 ao 19. Brilhantes como berílio, pedra preciosa, uma roda dentro da outra, cruzadas, com livre movimentação. Altas e cheias de olhos ao redor, moviam-se junto aos seres viventes. Ezequiel 1:15 ao 21. Então, amados irmãos, nós vemos os tronos como seres que lembram o brilho de uma pedra preciosa, tem muitos olhos e são como rodas que giram independentemente dentro de outras rodas que também giram independentemente. E sempre estão acompanhados com outros seres angelicais. Domínios. Do grego, keriótetes, tem por significado dominações, senhorios ou domínios. Aparecem na Bíblia como uma ordem ou classe na hierarquia das forças espirituais, sendo estes anjos ou poderes celestiais. Fazem parte das listas que descrevem a criação e a soberania de Cristo sobre todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis. Pois nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16. Muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, como em Efésios 1:21 está escrito. Então nós temos informações sobre essas hierarquias celestiais. Arcanjos. Tem por características são anjos de alta autoridade e liderança, com papel especial em missões importantes e na batalha espiritual. A Bíblia usa o termo no singular, o arcanjo, sugerindo posição de destaque. Aparência. Não há uma descrição física detalhada, diferente de querubins e serafins. Geralmente aparecem com forma humana ou brilhante. Tem por funções liderar os exércitos celestiais, entregar mensagens de grande importância, lutar contra forças do mal. Nós vemos nomes citados: Miguel, que quer dizer quem é como Deus. O único explicitamente chamado de arcanjo é o príncipe guerreiro que protege Israel e luta contra o dragão. Gabriel, herói de Deus, ou Deus é minha força. Mensageiro principal. Não é chamado de arcanjo explicitamente, mas tem papel equivalente em autoridade. Aí nós vemos, amados irmãos, que algumas tradições gostam de chamar Uriel, começa a botar nomes, Rafael, enfim, várias nomenclaturas dizem são arcanjos. Sendo que, na realidade, o único arcanjo bem descrito na Bíblia é Miguel. E Gabriel, ele tem uma descrição parecida com a autoridade de um arcanjo. Os demais são invencionices humanas. Principados. São considerados os príncipes celestiais. Fazem parte de uma hierarquia espiritual
junto com as potestades, dominações, tronos, entre outros. Descritos em Romanos 8, 38 e 39, Efésios 1, 21, Efésios 3, 10, Efésios 6, 12, 1 Coríntios 15, 24, Colossenses 1, 16 e Colossenses 2, 15. Principais citações: Daniel 10, 13, Daniel 10, 21 e Daniel 12, 1. Miguel, um dos príncipes principais, luta contra o príncipe da Pérsia. Então nós vamos ver, amados irmãos e irmãs, uma descrição colocando Miguel, que também é considerado arcanjo, como um príncipe. Então a palavra principado quer dizer que ele tem autoridade de príncipe celestial. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, 30. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 11. Então nós vemos também 3 citações no Evangelho de João que fala sobre outro príncipe, porém não é um príncipe dos céus, é o príncipe deste mundo. Então, Lúcifer também pode ser considerado um principado. Sei que é um principado decaído, é um principado longe do brilho e da bênção de Deus. Nós vamos ver também as potestades. Do grego, exousiai, que significa autoridades, poderes, domínios de autoridades. São considerados os poderes celestiais, fazem parte de uma hierarquia espiritual, junto com os principados, dominações, tronos, entre outros. As potestades fazem parte da mesma lista hierárquica espiritual, tanto celestial quanto decaída, sendo esta referida em muitos contextos como demônios ou anjos caídos, com autoridade para influenciar regiões, sistemas, mentes e o mundo tenebroso. Muita gente associa potestade com os poderes das trevas. De fato, existem muitas potestades infernais. Mas se considerarmos que foi 1/3 caída e 2/3 permaneceram com Deus, temos o dobro de potestades benignas. Sendo que eu deixo aqui uma ressalva: não devemos procurar, pois o que acharemos será somente a terça parte. Citações principais. Descritos em Romanos 8, 38 e 39, Efésios 1, 21, Efésios 2, 2, Efésios 6, 12, 1 Coríntios 15, 24, Colossenses 2, 10, Colossenses 2, 15 e 1 Pedro 3, 22. Autoridades. Do grego, também exousia, que significa autoridades, poderes ou domínios de autoridade. No sentido positivo, seres celestiais bons que exercem autoridade sob o comando de Deus e estão submetidos a Cristo. No sentido negativo, poderes malignos que influenciam o mundo das trevas. Citações principais: o qual, tendo ido ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3, 22. Então nós vemos que no céu temos também poderes, autoridades. Nós vamos ver também em algumas passagens potestades. Então todas as castas angelicais
existem tanto no mundo caído quanto no mundo celestial. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então nós vemos que mesmo exousia seja uma palavra tanto para poderes ou potestades quanto autoridades, nós teremos esta palavra aparecendo 2 vezes, em contextos distintos, ou seja, autoridades são diferentes de poderes, ou, traduzindo, potestades são diferem das autoridades. Hierarquia sobre os querubins. Do hebraico plural, queruvim, no singular, queruv. Transliteração, queruv, singular, e queruvim, plural. Significado, geralmente traduzido como guardião ou abençoador ou propício. A raiz exata é incerta, mas é ligada à ideia de proteção e proximidade com a presença divina. Então, querubins são seres celestiais que têm uma proximidade grande com Deus. Função: guardiões da santidade de Deus, do trono e dos lugares sagrados. Exemplo, Éden e Arca da Aliança. Nós vemos lá em Êxodo que a Arca da Aliança ela foi construída com 2 querubins para servir de assento para Deus. Então, é algo que está próximo a Deus. É uma representação de um ser celestial que tem uma proximidade grande com Deus. Gênesis 3:24, Êxodo 25, 18 ao 22, Ezequiel 1, Ezequiel 10 e Salmo 18:10 são citações bíblicas que contêm a presença dos querubins. Tem por características serem seres poderosos, guardiões da santidade e da presença de Deus. São criaturas impressionantes, híbridas e cheias de glória. Aí eu faço uma ressalva aqui, um levantamento, porque quando estudamos angelologia, nós também estudamos uma área chamada demonologia, que é uma área muito próxima da angelologia. Por quê? A angelologia estuda basicamente todos os anjos, mas a demonologia estuda os anjos caídos. Então, ao vermos essas características híbridas de humano e animal, nós podemos aqui abrir aspas e dar o exemplo das divindades que são zoantropomórficas. Zoo, animal. Antropo, humano. Mórfica, forma. Então, seres com forma humana e animal, misturada de forma híbrida. Podemos dizer que querubins caídos se fingiram de divindades para enganar os homens. Então, por exemplo, a religião egípcia tem muita representação de seres zoantropomórficos, ou seja, seres que são híbridos entre humanos e animais. Então podemos especular que dentro da demonologia, anjos caídos enganaram seres humanos se fingindo de deuses, porque eles tinham poderes, conhecimentos que os seres humanos não adquiriram. Sendo que temos que fazer também outra ressalva. Não são bebês gordos com asas da arte renascentista. Muitas pessoas ligam a aparência
do querubim, há aquelas imagenzinhas normalmente da igreja romana de anjos em forma de crianças gordinhas, bonitinhas, belas, como se fossem aqueles seres diminutos, mas não são. Aquilo ali nada mais é que uma representação grega de uma divindade pagã chamada de Eros. Eros era o deus das paixões e ele tinha aquela forma. Então a Igreja Católica ela absorveu essa representação e deu uma nova nomenclatura que não tem nada a ver com a verdadeira descrição bíblica dos querubins. Então nós vemos como aparência a descrição mais detalhada em Daniel. 4 faces, homem, leão, boi e águia. 4 asas, 2 unidas e 2 cobrindo o corpo. Corpo semelhante a brasas de fogo ou tochas, cheios de olhos, pés como de bezerro, mãos como de homem debaixo das asas. Move-se em perfeita harmonia sem se virar. Parecem rodas ou carruagens vivas, chamados de Ofanim, em algumas visões. Funções: guardar a santidade divina, sustentar o trono de Deus, proteger lugares sagrados. Variações, às vezes associados com tronos móveis de Deus, como Ezequiel 1 e Ezequiel 10. O querubim ungido, possivelmente Satanás antes da queda, é descrito como perfeito em beleza e sabedoria. Ezequiel 28, 12 ao 14. Outras citações principais. Gênesis 3, 24. Colocados para guardar o caminho da árvore da vida no Éden, com espadas flamejantes. Êxodo 25, 18 a 22, 1 Reis 6, 23 a 28, 2 Crônicas 3, 7 a 14. Figuras de ouro sobre a Arca da Aliança, que é o propiciatório. Ezequiel 1, 5 a 14, Ezequiel 10, 1 a 22. Visão detalhada do trono de Deus. Salmo 18, 10 e 2 Samuel 22, 11. Deus cavalga um querubim. E Ezequiel 28, 14 a 16, o querubim que cobria, aplicado tipologicamente a Satanás. Então vejam, irmãos, a descrição dos querubins não tem nada a ver com crianças gordinhas e fofinhas, mas sim com uma figura um tanto estranha, um tanto escandalosa para o nosso entendimento. Porque Deus criaria estes seres com esta aparência tão, entre aspas, esquisita? Só Deus tem a resposta. Mas podemos confabular que as versões pagãs de deuses falsos podem ser representações de visões de querubins caídos, como o próprio Lúcifer. Serafins, Seraf ou Saraf, os anjos de fogo, a brasa do altar. É muito interessante, meus amados irmãos e irmãs, a passagem que fala sobre os serafins. Vem do hebraico, que quer dizer serafim, ou no singular, saraf ou seraf. Significado: os ardentes ou os que queimam. Da raiz, saraf, queimar, consumir com fogo. Indica pureza ardente e glória. Funções: adoradores que proclamam a santidade de Deus. Santo, santo, santo. E participam da purificação. Citação principal: Isaías 6, do 1 ao 7, é a única descrição detalhada que temos na Bíblia. Características: seres ardentes ou queimantes, do hebraico saraf, que quer dizer queimar. São seres mais próximos do trono de Deus,
focados em adoração pura e purificação. Por isso que não vemos, irmãos, nenhuma descrição de um serafim caído, porque eles têm uma adoração pura. Eles tiveram essa autoridade da parte de Deus. 6 asas cada um. 2 cobrem o rosto, por causa da glória de Deus, 2 cobrem os pés e 2 servem para voar. Aí vamos para uma explicação mais detalhada sobre os serafins. As 2 asas que voam servem para permanência, ou seja, demonstram que eles permanecem próximo de Deus. As 2 asas que cobrem os seus rostos demonstram reverência à autoridade de Deus. E os que cobrem os pés referem à humildade que eles têm diante de Deus. Eles reconhecem a autoridade, então eles permanecem próximo à autoridade. Eles reverenciam a autoridade e se humilham perante a autoridade de Deus. Associados a fogo e brilho intenso. Funções: louvar continuamente a santidade de Deus, santo, 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 e participar da purificação, como tocar os lábios de Isaías com brasas do altar. Variações: parecem mais flamejantes e centrados na adoração do que em missões terrenas. Eles não saem da presença de Deus. Eles nos dão a ideia do que devemos fazer, irmãos e irmãs, perante Deus. É para permanecer na presença dele com humildade e reverência. Então nós vemos aqui uma imagem feita por inteligência artificial do que poderíamos chamar de serafins. Citações principais. A única descrição direta. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, do 1 ao 7. Então, amados irmãos, nós temos que ser como serafins. Permanecermos na presença de Deus com reverência e humildade. A hierarquia dos 4 seres viventes. Aqui a IA foi um pouco teimosa e fez 5 seres viventes. Combinam traços de querubins, 4 faces, leão, boi, homem e águia, e serafins, 6 asas, cheios de olhos, louvando continuamente, possivelmente uma fusão ou classe relacionada a estes 2 seres, querubins e serafins. Apocalipse 4, 6 ao 8. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas, e ao redor e dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então vejam, os 4 seres viventes, eles têm características tanto dos querubins quanto dos serafins, mas eles não saem da presença e ficam louvando e adorando a Deus, de dia e de noite, sem parar. É como devemos fazer em nossas vidas, amados irmãos. Em todo o tempo que estivermos vivos, adorar e santificar o nome do Senhor. Agora vamos para os anjos caídos. Tem por características anjos que pecaram e se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás.
Perderam sua posição original, mas mantêm poder e inteligência. E é nesse ponto que devemos ter cuidado. Não achar que Lúcifer e seus anjos são tolos. Eles fizeram a maior tolice da criação. Fato. Mas eles não são bobos. Eles vão tender a destruir a nós. Satanás é descrito como a estrela da manhã, Isaías 14:12, e querubim ungido, como em Ezequiel 28:14, antes da queda. A aparência não há descrição detalhada, podem se disfarçar de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Estado, presos em trevas ou atuando na terra, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Citações principais: Isaías 14, do 12 ao 15, a queda tipológica. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. E ele diz no final: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás não quis superar a Deus, que ele sabia que isso era impossível. Mas ele quis se assemelhar a Deus. E por este pecado ele caiu. Ezequiel 28:11 ao 19. Querubim ungido expulso do Éden por orgulho aplicado a Satanás. 2 Pedro 2:4. Deus os lançou no inferno ou em correntes. E Judas 6. Deus os lançou ao inferno ou em correntes. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Lançados à terra com seus anjos, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Nominalmente, os anjos são citados na Bíblia somente em 2 momentos. Um é Gabriel, o outro Miguel. Ponto. A maioria dos anjos não recebem nomes individuais. Eles são identificados pela função, mensageiros, guardiões, etc. Os únicos nomes próprios claros na Bíblia, que é a canônica protestante, como eu tinha dito, Miguel e Gabriel. Rafael aparece apenas no livro deuterocanônico de Tobias, aceito pela tradição católica romana e ortodoxa. Outros nomes, Uriel, Metatron, entre outros, vêm de livros apócrifos ou traduções posteriores que não são bíblicas. Outros termos relacionados, filhos de Deus, Benei Ha-Elohim, usado para anjos em Jó 1:6, 2:1 e 38:7. Estrelas da manhã, referência poética aos anjos em Jó 38:7. Exército dos céus, referência poética aos anjos em Neemias 9:6. Aqui nesse quadro, amados irmãos, nós vemos um diagrama de explicação para aqueles que estão acompanhando a aula. Então nós vemos 3 nomes aqui: Miguel, Gabriel e Rafael. Nós vamos ver aqui a palavra. Vamos dizer letra M, esse pontinho significa o I, essa letra aqui significa o Y, aí fazemos Mi, K, A, esse Tzinho, parece um T, significa a vogal A, Mika, esse é o Aleph, que é uma letra sem som no hebraico, Mikael, a letra E e a letra L,
Esses dois pontinhos significa a letra E. E isso aqui significa a letra L. Mikael. Que quer dizer, quem é como Deus? O Mi são essas três figuras aqui. Quer dizer, quem. Esse daqui mais esse e esse, que é o Aleph. Essas três aqui figuras significa como. E aqui, essas duas figuras, esses dois pontinhos e essa letra aqui, que é o Lamed, significa El, quer dizer Deus. É uma pergunta retórica, que quer dizer ninguém é como Deus. É o líder guerreiro, príncipe protetor de Israel e da igreja. Encontramos citações dele em Daniel 10:13, 10:21, 12:1, Judas 9 e Apocalipse 12, do 7 ao 9. O segundo encontrado é o anjo mensageiro, que aparece algumas vezes na Bíblia, que é Gabriel. Então aqui nós vamos ver a letra G. Aqui vamos ver a letra... Agora eu me esqueci. É a letra V. É o G, V, o E, o R. Então aqui temos G, V, I, pontinho aqui que significa o I, o Y, que é o Yud. Aí vemos de novo a letra muda, que é o Aleph, é Gavri, El. De novo o mesmo radical daqui de cima. Gabriel. Que quer dizer Deus é minha força ou homem forte de Deus. É um mensageiro de revelações importantes, interpreta visões e anuncia nascimentos, como o nascimento de João Batista e o nascimento do próprio Cristo. Então, Gever, ou Gavri, quer dizer homem forte, o herói, e El, quer dizer Deus, herói de Deus ou homem forte de Deus. Encontramos em passagens como Daniel 8:16, Daniel 9:21, Lucas 1:19 e Lucas 1:26. E aqui nós temos o anjo que aparece nos textos deuterocanônicos de Tobias, que se encontra no cânon da Igreja Católica Romana e Católica Ortodoxa. Então nós vamos ver aqui o R, A, parece um Tzinho, o F, A letra muda, o E e o L. Rafael, que quer dizer Deus cura ou Deus curou. Rafa é a palavra para cura. Ele é conhecido como agente de cura, proteção no livro de Tobias. Tobias 3:17 e Tobias 2:15. Então, passagens bíblicas acerca de anjos. Temos arcanjos, principais líderes. Miguel, o príncipe guerreiro, em Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12:1, Judas 9 e Apocalipse 12, do 7 ao 9. Gabriel como mensageiro, Daniel 8:16, Daniel 9:21, Lucas 1:19 e Lucas 1:26. No Novo Testamento geral, nós vemos Efésios 1:21 e Colossenses 1:16. Falam de tronos, poderes, principados e autoridades como ordens angelicais. Serafins, adoradores ardentes. Viu o Senhor assentado no trono e exaltado. Acima dele estavam os serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, do 1 ao 3. Vemos querumbis também, como guardiões e protetores da presença de Deus.
em Ezequiel 1 e Ezequiel 10. A visão dos querubins com 4 faces, rodas e asas. A visão do trono de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Gênesis 3, 24. Outras passagens bíblicas, Jó 38, do 4 ao 7. Onde estava quando lancei os alicerces da terra? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos exultavam. Os filhos de Deus, ou anjos, louvam a criação. Jó 1:6 e Jó 2:1. Os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com ele. Mostra a hierarquia e a Assembleia Celestial. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há. Salmo 148, do 1 ao 6. Louvai ao Senhor todos os seus anjos, louvai o sol e a lua, ele estabeleceu para sempre. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo é o Criador dos anjos. Cristo, na minha interpretação, moldou o homem do barro. Hebreus 1:7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo. Citação do Salmo 104:4. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então vejam, Deus criou os anjos para servir a nós, servos. Então, quando Deus quer mandar algo, ele manda por meio de seus ministradores. Então, se estamos doentes, estamos orando para uma cura, nós estamos, caso recebemos a cura, recebendo a ministração dos anjos. Sei que não devemos fazer nem prestar culto a anjos. Porque se formos prestar culto a anjos, nós estaremos convocando os caídos e não os celestes. Porque os celestes só vêm até nós se Deus assim permitir. Mensageiros e protetores, Gênesis 16, do 7 ao 13, Gênesis 21, do 17 ao 19. Quando Deus manda o anjo do Senhor a Agar. Vejam que este termo, anjo do Senhor, quando ele aparece, é uma teofania. É quando o próprio Deus se apresenta aos mortais na forma de anjo. Gênesis 18 e Gênesis 19. Anjos visitam Abraão e salvam Ló de Sodoma. Outra teofania. Gênesis 22, 11 e 12. Para Abraão parar o sacrifício de Isaac. Então Deus providencia o cordeiro para ser sacrificado e vê que Abraão era fiel a Deus. Gênesis 28, 12. A escada que Jacó vê em sonho e anjos subindo e descendo. Gênesis 32, do 1 ao 2, o anjo encontra Jacó e luta com Jacó. Êxodo 3, 2, o anjo do Senhor na sarça ardente, outra teofania que Moisés teve oportunidade. Êxodo 14, 19, Êxodo 23, do 20 ao 23, o anjo guiando o povo de Israel.
Neemias 22, 22 ao 35, o anjo e Balaão, naquela passagem famosa da mula, quando a mula fala. Juízes 6, quando o anjo se apresenta a Gideão. Juízes 13, quando o anjo se apresenta a Manoá. 1 Reis 19, do 5 ao 7, quando o anjo dá pão e água a Elias. 2 Reis 6, 15 ao 17, quando carruagens de fogo protegem Eliseu. 2 Reis 19, 35 e Isaías 37, 36, o anjo que sozinho mata o exército dos assírios. Salmo 103, 20 ao 21 e Salmo 148, 1 ao 6, quando os anjos louvam e adoram a Deus. Nós vemos também no Novo Testamento o anúncio do nascimento de Jesus e de João Batista. Em Lucas 1, 11 ao 20, quando o anjo fala com Zacarias. Lucas 1, 26 ao 38, quando Gabriel se apresenta a Maria. E Lucas 2, do 8 ao 15, quando o anjo se apresenta aos pastores, dizendo que um rei nasceu e que eles deviam ir para adorá-lo. Ministério de Jesus, Mateus 4, 11, após a tentação, quando os anjos levam pão e água para Cristo. Lucas 22, 43, no Getsêmani, quando o anjo consola o próprio Cristo. Mateus 28, do 2 ao 7, Lucas 24 e João 20, quando o anjo anuncia a ressurreição de Cristo. Na igreja primitiva, Atos 5, 19 e Atos 12, 7 ao 11, quando libertam Pedro da prisão. Atos 8, 26, quando o anjo fala para Filipe ir batizar e pregar na verdade. E após isso ele batiza o eunuco de Candace. Atos 10, do 3 ao 7, quando o anjo fala a Cornélio. E Atos 27, do 23 ao 24, quando o anjo fala com Paulo. De forma escatológica, Mateus 24, 29 ao 31, anjos se reúnem os eleitos no fim. Mateus 13, do 39 ao 41, anjos na colheita final. 1 Tessalonicenses 4, 16, a voz do arcanjo na volta de Cristo. E Apocalipse, em muitas passagens, como 7 anjos com trombetas, 4 seres viventes, anjos com as taças, entre outras, muitas passagens em Apocalipse utiliza anjos. Em outras passagens, como em Hebreus 13, do 2, alguns sem saber hospedam anjos. Lucas 15, 10, que existe alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então vejam que até os anjos se alegram conosco nos arrependendo. E chegamos, amados irmãos, às considerações finais. A angelologia bíblica não é uma especulação, mas uma revelação divina que reforça a grandeza de Deus, o cuidado com seu povo e a vitória final de Cristo sobre o mal. Do querubim no Éden ao arcanjo Miguel em Apocalipse, os anjos revelam um universo espiritual vibrante, onde Deus age por meio dos seus servos celestiais. Estudar esses textos, de Gênesis a Apocalipse, nos edifica. Os anjos nos lembram que não estamos sozinhos na batalha espiritual, mas que a vitória já é de Jesus. Recomendo a todos ler os capítulos citados na íntegra. Use uma Bíblia confiável como a NVI ou Almeida. Seja a Almeida corrigida, a Nova Almeida atualizada, a Almeida corrigida e fiel. E orar pedindo a Deus discernimento, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. A Bíblia é deliberadamente reservada quanto
os nomes dos anjos. Isso evita que as pessoas desviem a atenção para criaturas e se concentrem no Criador. Vejamos Colossenses 2:18 e Apocalipse 19:10 e 22 do 8 ao 9. Anjos do Senhor, anjos de Deus, não o anjo do Senhor, mas anjos que não caíram, eles recusam a adoração, porque eles sabem que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Os nomes que aparecem, Miguel e Gabriel, revelam teologia profunda, porque na verdade é mais do que um nome, é um título. Miguel, quem é semelhante a Deus? Gabriel, herói de Deus. Eles exaltam a unicidade de Deus. Quem é como Deus? Micael, quem é como Deus? Mostram que os anjos são fortes somente porque Deus é a sua força. Como o nome Gabriel. Deus é a nossa força. Então, amados irmãos, era isso que eu queria entregar a vocês hoje. E eu peço aqui no final deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Aos que não são inscritos, se inscrevam. Nossa obra está um pouco pobre de apoio. Eu peço aos que assistirem, deixem seu like. Mostrem que o assunto é relevante. E eu aguardo todos vocês, amados irmãos e irmãs, no nosso próximo Momento Teológico. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, se Deus assim permitir.